Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de história do canal. Nosso tema de hoje vai ser o Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da Primeira República Brasileira. Bem, na verdade, o Prudente de Moraes é o terceiro presidente da República desde o início da Primeira República no Brasil. Porém, ele vai ser o primeiro presidente civil do país, ou seja, o primeiro presidente que não é vinculado às Forças Armadas do país. Vamos lembrar que Primeira República no Brasil, ou República Velha, ou República Oligárquica, cujo significado desse nome eu estou explicando em outro vídeo aqui no canal, para quem ainda não tiver visto, é o período da história brasileira que compreende os anos de 1889 até 1930, quando encerra a República Velha e inicia a Era Vargas no país. Bem, pessoal, a proclamação da República no Brasil foi um golpe civil-militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca e pelo Floriano Peixoto, além de outras elites políticas no Brasil como Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant e outras pessoas. Beleza, pessoal. Os dois primeiros presidentes do Brasil eles eram militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Inclusive, tinha a fama de ser austero e era um presidente extremamente repressivo aos movimentos sociais que tinham no Brasil e as tentativas da população civil de obterem melhores condições de vida ou de fazer reivindicações políticas. Esse período dos dois primeiros presidentes militares do Brasil, Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca, foi tão repressor e violento que ele foi praticamente considerado uma ditadura e é chamado de período da República da Espada no Brasil, dada a violência do seu governo. Um dos exemplos de revolta que vão ser repreendidas pelo Marechal Floriano Peixoto, por exemplo, é a revolta da Armada ou a Revolução Federalista do sul do Brasil, que era uma tentativa de uma insurgência popular militar do sul do Brasil que pretendia obrigar o país a adotar o regime federalista, ou seja, dar maior autonomia aos estados do Brasil frente ao poder executivo, ou seja, cada estado tivesse um grau a mais de autonomia frente ao estado. Porém, não é isso que os militares queriam. Os militares, como Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, adeptos a ideias de positivismo, de que o Estado brasileiro só poderia desenvolver-se diante de um poder centralizador e um poder repressor, eles eram totalmente contra esses ideais de uma república que tivesse sido guiada do federalismo. A revolta federalista, violentamente repreendida pelo Floriano Peixoto, não vai terminar no seu governo. A revolta federalista só vai ser encerrada definitivamente pelo governo de Prudente de Moraes. O governo de Prudente de Moraes ele vai se dar nos períodos históricos de 1894 até 1898, que é quando ele vai ganhar a eleição presidencial, por exemplo, do Afonso Pena. O Afonso Pena vai perder as eleições para o Prudente de Moraes, porém o Afonso Pena ele vai ser presidente do Brasil futuramente. Se não me engano, acho que ele será o quinto presidente, depois do Rodrigo Alves. Não me lembro direito agora, mas tenho certeza que sim. Beleza, o Prudente de Moraes ele foi eleito de 1894 a 1898 e o seu vice será o Manuel Vitorino, que vai ser o vice-presidente dele. Lembrando que nessa época, pessoal, presidente e vice-presidente eles têm eleições separadas. Você volta para presidente e você volta para vice-presidente. O Prudente Moraes ele vai escolher o Manuel Vitorino como seu vice porque ele sabe que existe uma tradição militar, uma tradição autoritária muito grande no Brasil. Essa tradição já é antiga, inclusive. Ele sabe que para ele poder vencer as eleições presidenciais, ele precisa escolher alguém ligado ao ciclo militar para fazer parte do seu governo, para que ele conseguisse conciliar os seus interesses civis com os interesses militares. Quando o Prudente de Moraes chega no poder, ele é o primeiro representante de um marco no Brasil, ou seja, o fim do governo dos militares, fortemente influenciado pelo positivismo, pelo autoritarismo e pelo centralismo do poder, e o início da República dos oligarcas, daqueles que vão representar os cafeicultores brasileiros. O Prudente de Moraes, que é um paulista, que é membro do Partido Republicano Paulista, ele chega ao poder com o apoio dos grandes latifundiários brasileiros, os membros da elite cafeicultora brasileira, que precisa que alguém represente seus interesses no Brasil. Então ele vai ser o primeiro presidente civil do país e ele vai entrar lá para representar o interesse dos grandes cafeicultores no Brasil. Inclusive, ele vai ser um grande apoiador de uma doutrina no Brasil que diz que o Brasil tem um destino agroexportador. É por isso, por exemplo, que o Prudente Moraes não vai ser um grande apoiador das medidas modernizadoras, industrializadoras do Brasil, não. Os investimentos que ele vai fazer é sempre no sentido da agroexportação, de melhorar os mecanismos de escoação da produção para a exportação. Ele vai atuar nesse sentido.
O seu governo também ele vai apoiar o federalismo, ou seja, a maior independência dos estados frente ao poder centralizador, justamente porque ele é um representante das oligarquias cafeeiras que pretendem ter autonomia frente ao poder centralizador do estado. O Prudente de Moraes chegando ao poder, ele vai resolver primeiramente três questões. A questão fronteiriça com a Argentina, a questão de Palmas, a questão dos laços diplomáticos com Portugal, abandonados pelo Floriano Peixoto, e a questão da crise financeira que vem se prosseguindo desde o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Beleza, pessoal, vamos começar pela crise fronteiriça com a Argentina. No sul do país existiam terras que o Brasil disputava com a Argentina, são as terras que eram chamadas de Palmas. A Argentina reivindicava esses territórios para si e o Brasil reivindicava esses territórios para si, anexando eles ao sul do Brasil. A Argentina não aceitava que o Brasil ficasse com essas terras. A questão vai ser resolvida com a interferência dos Estados Unidos. O presidente americano, Grover Cleveland, vai interferir ajudando o Brasil a ficar com essas terras. Então o Brasil vai conseguir resolver com grande sucesso a questão das fronteiras com a Argentina. Outra questão econômica vai ser a questão da dívida externa e da crise financeira deixada pela crise do encilhamento, iniciada durante o governo do Deodoro da Fonseca. O Brasil buscava uma industrialização desde o século XIX, de alguns produtos como sabão, produtos de construção, bebidas, algum certo grau de produção têxtil. Como eu já expliquei em um vídeo aqui no canal sobre os inícios da industrialização do Brasil. Falei mesmo quando o Brasil adotava algumas tarifas, as tarifas nunca tinham intenção de favorecer a indústria ou de atrapalhar a vocação agroexportadora no Brasil. Mas beleza. Durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, o ministro Rui Barbosa vai emitir uma política chamada de encilhamento. Até porque a maior parte da elite política no Brasil ainda era ensinada nas doutrinas do liberalismo de Manchester. O Rui Barbosa vai permitir que alguns bancos brasileiros emitam muitas notas sem necessariamente ter lastro suficiente no Brasil. Isso vai levar o Brasil a uma onda especulativa e principalmente a uma subida, uma escalada da inflação terrível. O Deodoro da Fonseca, inclusive, vai ser afastado por causa disso, o Rui Barbosa vai sair, essa crise vai ser herdada pelo Floriano Peixoto, mas a escalada da inflação não vai ser controlada tão facilmente. E é justamente o governo do Prudente de Moraes que vai herdar essa questão da subida da inflação, da questão da especulação financeira e do endividamento brasileiro com alguns bancos americanos e alguns bancos ingleses. Inclusive, as altas taxas alfandegárias adotadas pelo Ministério de Rui Barbosa vão ser bruscamente diminuídas pelo governo Prudente de Moraes, o que vai fazer também com que o Brasil fique à mercê de alguns produtos estrangeiros. Beleza. Na questão das dívidas, o Prudente de Moraes vai ser exitoso na renegociação da dívida do Brasil com alguns bancos internacionais, tanto norte-americanos quanto ingleses. Ele vai renegociar essa dívida para evitar a moratória. A moratória é um problema que nenhum país quer ter. Quando o país decreta moratória, quer dizer que ele vai adiar o pagamento da dívida. Isso faz com que o país perca credibilidade diante dos organismos financeiros internacionais. Ou seja, quando o país decreta moratória, o adiamento do pagamento da dívida, se ele quiser fazer um outro empréstimo, ele não vai poder fazer um outro empréstimo. Por quê? Porque ele vai perder a credibilidade frente aos organismos internacionais. Então, o Prudente de Moraes tenta evitar justamente isso. Ou seja, resolvida, por exemplo, alguns problemas da crise econômica brasileira e, por exemplo, da crise da renegociação das fronteiras com a Argentina, um outro problema também vai ser a retomada das relações internacionais com Portugal. Brasil, durante o governo da República da Espada, chefiada pelo Floriano Peixoto, vai romper as relações internacionais com Portugal. Por quê? Porque Portugal vai oferecer asilo e proteção para muitos militares que foram de oposição ao governo do Floriano Peixoto. Aqueles militares perseguidos após a revolta da Armada vão buscar asilo em Portugal e Portugal vai dar asilo a esses militares. Como o Floriano Peixoto não vai gostar nada disso, porque ele era extremamente autoritário e impositor das suas vontades, ele vai romper as relações diplomáticas com Portugal. É durante o governo do Prudente de Moraes que nós vamos ter a retomada das relações diplomáticas com Portugal. Falando em Floriano Peixoto, é interessante perceber que o governo Prudente de Moraes, apesar de ter muitos militares ainda, ele vai dar uma ênfase aos civis, porém vai ter muita oposição ao governo do Prudente de Moraes. Vai ter a ala monarquista, que é contra o governo do civil Prudente de Moraes, contra a proclamação da República como um todo. Mas principalmente vamos ter os florianistas. Os florianistas, que são adeptos do Marechal Floriano Peixoto, eles queriam que o Floriano Peixoto voltasse ao poder. Eles não eram satisfeitos com o governo de Prudente de Moraes.
Porque os florianistas, eles gostavam do Floriano Peixoto justamente por causa da maneira violenta com que ele reprimia alguns levantes no Brasil. Porque eles também eram adeptos da tradição brasileira, né, muito relacionada ao positivismo, as relações autoritárias e centralizadoras que já vem desde o pombarismo no século XIX. Essas pessoas, eles querem que Floriano Peixoto volte ao poder, porque eles acham que um governo centralizador e autoritário é muito melhor. A oposição ao governo Prudente Moraes por parte dos florianistas vai cessar em alguns pontos e aumentar depois da morte do Floriano Peixoto em 1895, em que mais de 30 mil pessoas vão comparecer ao enterro do Floriano Peixoto, gritando "Viva Floriano! Morte a Prudente!". Mas beleza, pessoal. O Prudente Moraes, ele é principalmente representante da elite cafeicultora. É por isso que ele pretende, por exemplo, valorizar as relações federalistas na República, em que esses cafeicultores vão ter maior autonomia na administração de seus negócios a nível municipal. Vamos lembrar, por exemplo, que esses cafeicultores são uma das pessoas mais ricas do país, porque eles são os donos dos grandes latifúndios, por exemplo, da criação do café, e o café faz parte de 70% das exportações brasileiras. Então eles são os grandes detentores do poder. E como eles são os grandes detentores do poder, eles preferiam escolher um presidente que fosse mais favorável aos seus negócios. É por isso, por exemplo, que eles vão ajudar o Prudente Moraes a chegar ao poder. Lembrando, por exemplo, que durante a chegada do poder do quarto presidente da República, que é o Campos Salles, que vai haver ainda mais no Brasil a consolidação do poder das oligarquias, representada pelos cafeicultores, e a total diminuição dos poderes dos militares. Inclusive, isso vai levar a algumas revoltas militares durante a Primeira República, como é o caso das revoltas tenentistas, e futuramente vai reverberar na questão do Vargas em 30. Mas o que principalmente vai marcar o governo do Prudente Moraes é a questão da Guerra de Canudos, cuja resolução vai ser totalmente estabelecida em 1897. A revolta de Canudos, que vai ser cidade de 1896 a 1897, ela vai ser um conflito militar contra um arraial que vai se estabelecer no interior da Bahia, uma região chamada Canudos. Como vai se dar essa situação? Geralmente, pessoal, durante a Primeira República Brasileira, a maior parte da população brasileira é de origem rural. A maior parte da população brasileira vive em condições péssimas de vida. Como eles são analfabetos, eles também não participam do processo de eleição para o presidente da República. Essa população que vive em condições pobres e difíceis, ainda vai ter lá na Bahia o agravante das mudanças climáticas que vai piorar a situação de vida dessas pessoas, além de elas terem que conviver com o mando e desmando dos coronéis. A maior parte dessas pessoas tem que trabalhar nas fazendas dos coronéis em condições abusivas de trabalho e pagar impostos ao Estado. E elas não têm dinheiro para quase nada. Quando um líder religioso chamado Antônio Conselheiro surge, ele começa a agariar uma grande parte da população, prometendo a elas melhores condições de vida, a fuga dos mandos e desmandos dos coronéis, e ele ainda vai mexer com a questão da extrema religiosidade da população naquele período. Ou seja, ele se apresenta como um salvador, um enviado divino, que vai proporcionar àquelas pessoas melhores condições de vida. Não vai demorar para que o Arraial de Canudos, que é onde essas pessoas se estabelecem no interior da Bahia, comece a ser cada vez mais povoado por muitas pessoas, inclusive vão fugir das fazendas em que elas trabalham para os grandes coronéis e vão começar a morar nesse Arraial de Canudos, uma região autônoma, independente do Estado brasileiro, que não paga impostos e onde a população não é submetida à exploração dos coronéis. Não vai demorar, por exemplo, para que a imprensa, os grandes latifundiários, o governo comecem a propor desculpas para atacar Canudos e matar o Antônio Conselheiros, que é o líder dessa região. 3 expedições vão ser enviadas pelo Estado brasileiro para derrotar Canudos e as 3 vão ser derrotadas. Os principais argumentos do governo é que Canudos é um reduto de monarquistas que põe em xeque a República no Brasil. Isso não é totalmente verdade. Mesmo que ali circulassem algumas ideologias monarquistas, o que realmente fazia com que as pessoas se juntassem era a fome e a luta pela sobrevivência, porque ali eles teriam melhores condições de sobreviver juntos e longe dos mandos e desmandos dos coronéis. É durante a 4ª expedição do exército que eles conseguem destruir o Arraial de Canudos, o que vai culminar em uma chacina onde mais de 6.000 pessoas vão morrer, incluindo o Antônio Conselheiros. E essa questão vai ser um marco que vai fazer com que a gente se lembre, especialmente do governo de Prudente de Moraes, como o governo que vai levar essa chacina em Canudos, no interior da Bahia. Beleza, pessoal, quando o exército estava voltando da Bahia para a capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, para comemorar a derrota e a destruição do Arraial de Canudos, um militar florianista, ele vai tentar matar o Prudente Moraes. Ele vai sacar o seu revólver no meio das comemorações entre os soldados, vai tentar atirar no Prudente Moraes, mas vai ser o ministro da guerra do Prudente Moraes que vai entrar na frente e vai conseguir impedir que esse militar matasse o Prudente Moraes.
O nome do ministro da Guerra era Carlos Machado Bittencourt. É ele que vai morrer impedindo que o Prudente de Moraes fosse assassinado. E depois disso, o Prudente de Moraes ordena a abertura das investigações para saber quem seria o mandante da tentativa de assassinato contra ele. Abriu-se a hipótese de que o Manuel Vitorino, seu vice-presidente, talvez pudesse ser o mandante do seu assassinato. Isso faria todo o sentido possível, afinal de contas o Manuel Vitorino ele é representante da ala dos militares, que queriam que o Floriano Peixoto voltasse ao poder, que achavam que um governo centralizador e autoritário de militares fosse melhor, e também era contra a participação de civis no governo, sem falar que o Manuel Vitorino também tinha pretensões de que ele mesmo fosse o presidente do Brasil. Isso também ficou evidente durante um curto período em que o Prudente de Moraes ficou doente, durante aquele período da Guerra de Canudos, e o Manuel Vitorino assumiu como presidente interino durante a ausência do Prudente de Moraes. Logo depois o Prudente de Moraes voltou e o Manuel Vitorino se recolheu como vice. E também durante o governo do Prudente de Moraes, eu também pairava no ar suspeitas de que os militares a qualquer momento pudessem dar um golpe militar e fazer com que os militares voltassem ao poder no país. E essa ameaça de que os militares pudessem dar um golpe pairou durante todo o governo do Prudente de Moraes. Ainda não estava sendo consolidada a política dos cafeicultores no Brasil. Então o Prudente de Moraes aproveitou-se da situação da tentativa de homicídio contra a sua pessoa e instaurou o estado de sítio no Brasil. Durante o estado de sítio, o presidente ganha poderes especiais e pode fazer algumas ações que ele normalmente não poderia fazer sem o estado de sítio. Fazendo isso, o Prudente de Moraes mandou perseguir todos os possíveis opositores do governo, tanto militares quanto civis, mandou prender a maior parte dos opositores, dando fim àquele momento às revoltas militares e às tramas que poderiam tirá-lo do poder. Não é à toa que durante o período da República Velha, os militares vão perder grandemente o seu poder e o poder vai ser colocado nas mãos dos representantes das elites cafeicultoras. Isso vai ficar ainda mais evidente a partir do governo do Campos Salles, que é o segundo presidente civil do Brasil e o quarto presidente da República Brasileira. É durante o Campos Salles que os cafeicultores vão consolidar o seu poder através de vários mecanismos de perpetuação do poder das oligarquias, como é a política dos governadores, a política do café com leite, coronelismo e o voto de cabresto. Inclusive vai ser durante esse período que você vai ter algumas revoltas militares, como o movimento tenentista e as revoltas que futuramente vão reverberar durante o governo Vargas. Bem, pessoal, o Prudente de Moraes ele vai morrer alguns anos depois que o seu governo vai acabar, ou seja, alguns anos depois de 1898. Pessoal, então esse foi o vídeo sobre o governo do Prudente de Moraes. Se você gostou desse vídeo, acha que ele pode te ajudar nas suas provas, ou acha que ele pode ajudar algum colega que também está estudando para o Enem, para os demais vestibulares ou para melhorar o seu desempenho nas provas, eu peço que você deixe o seu like ou então compartilhe o vídeo. Dessa maneira você me ajuda demais a alcançar mais pessoas, porque com o seu like o YouTube passa a indicar o vídeo para outras pessoas. Eu também publiquei, pessoal, nas páginas do Instagram e do Facebook, um mapa mental sobre o governo do Prudente de Moraes. Vai ajudar muito para você que está estudando para o Enem, para os vestibulares e para melhorar o seu resultado nas escolas. Eu agradeço muito para você que assistiu o vídeo até aqui. Me siga aqui no YouTube, aqui no canal Ensino de História ou nas minhas redes sociais, Ensino de História. Agradeço muito por você que viu até aqui e até a próxima.